Fala galera, tudo certo? Passando aqui rapidinho, só para pedir para vocês aí o like e para se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito a produção do nosso conteúdo, beleza? Valeu, espero que gostem aí do vídeo. Fala galera, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje o nosso vídeo vai ser sobre o FIFA The Best. Sim, o FIFA The Best, que agora se chama FIFA Awards, né? Depois do ano passado, que eles deram prêmio pro Messi, eu acho que depois daquele rebuliço todo a FIFA decidiu se distanciar, né, dessa figura e tal, do FIFA The Best, foi pra esse negócio de FIFA Awards e tudo mais, mas é a mesma coisa, né? No fim das contas é igual. Bom, e a gente ainda chama da mesma forma. Esse ano, 2024, o prêmio foi online, né, digamos assim, e meio de supetão, porque o prêmio foi na terça-feira, né, e foi avisado na segunda como é que ele seria realizado. Então foi dito que ia ser no dia seguinte, em Doha, lá no Catar, onde também é a final, né, do Intercontinental de Clubes, que vai ser entre Real Madrid e Pachuca. A gente vai falar sobre isso amanhã. E foi um negócio muito rápido, assim, foi tudo arrumado muito rapidamente. Falaram que ia ter presença de alguns jogadores, dirigentes e tudo mais, mas não os times e tal, até porque tem gente de férias, tem gente jogando principalmente. Então ficaria muito difícil de você conseguir juntar todo mundo assim de última hora lá. Mas o Real Madrid já estava lá, né? E isso já era um indicativo muito forte de que talvez alguns dos vencedores fossem do Real, por eles estarem presentes fisicamente, né? E esse foi o caso. Tanto o Vinícius Júnior quanto o Ancelotti venceram prêmios individuais, né, de melhor jogador e de melhor técnico. Só dando uma passada rápida por todos os prêmios, e aí depois eu entro no mérito que eu acho que tem que ser mais discutido, que foi o prêmio do Vini, né? A melhor jogadora foi a Aitana Bonmatí, né? Que foi a mesma jogadora que venceu a Bola de Ouro, então pouco surpreendente, já se esperava isso mesmo. O melhor goleiro foi o Emiliano Martinez, da mesma forma, ele também tinha ganhado no prêmio da France Football. A melhor goleira foi a Alissa Naeher. O melhor técnico foi o Carlo Ancelotti, de novo, reprisando muitos prêmios da Bola de Ouro, né? A melhor técnica foi a Emma Reis, mesma situação. O prêmio Puskás foi pro Garnacho, né, com o gol que ele fez pelo Manchester United. O prêmio Marta, que é o prêmio Puskás para as mulheres, né? É o prêmio de gol mais bonito do futebol feminino. Foi para a Marta, que é um caso realmente muito único da pessoa ganhar um prêmio com o seu próprio nome. É uma doideira, né? A Marta é tão grande pro futebol feminino, é tão bizarramente grande, que ela já tem um prêmio com o nome dela antes dela se aposentar. Pois é, ela foi lá e fez o gol e ganhou o prêmio. Realmente um feito histórico, né? Pode não parecer, mas é. Quantas pessoas têm um prêmio com o próprio nome? E o Brasil continuou vencendo. Além da Marta, que ganhou esse prêmio, e do Vini, que foi o melhor jogador. O prêmio de melhor torcedor foi pro menino Gui, né? Que é aquele torcedor do Vasco que tem problemas de pele. Pô, a vida dele é muito complicada por causa disso. Ele tem problemas de saúde muito graves, mas é uma criança super fofa. Putz, é uma baita pessoa, né? É uma baita criança e transmite muito essa ideia, pô, da pureza. É uma pessoa muito do bem, sempre prega, pô, só coisas boas e tudo mais. Realmente, pô, todo mundo gosta muito dele e ele acabou ganhando esse prêmio torcedor, né? Porque ele, pô, é muito torcedor do Vasco, não tem jeito, ele torce muito pro Vasco. E o troféu Fair Play, que é aquele troféu que homenageia os serviços prestados para as comunidades, né? De qualquer forma. Pode ser doação, pode ser, não sei, alguma ação específica, enfim, qualquer coisa. Foi pro Thiago Maia, sim, o Thiago Maia, que jogava no Flamengo e agora tá no Internacional, pelos esforços que ele teve lá na época das enchentes do Rio Grande do Sul. Né? O Thiago foi um daqueles jogadores que mais se enfiou no meio da lama, no meio da água. Tem cenas dele com água até o pescoço, carregando uma senhora nas costas, para tentar tirar as pessoas que estavam em situação de calamidade, né? Ilhadas nas suas próprias casas. Então, devido a tudo isso que ele fez, a todo esse esforço, ele venceu o troféu Fair Play. E dito tudo isso, o Brasil conseguiu então 4 troféus, né? O prêmio de melhor jogador foi para o Vinícius. E eu acho um ponto importante, antes de eu dar minha opinião sobre isso tudo, como que o Vinícius ganhou esse The Best. A pontuação dos votos é diferente do que acontece na Bola de Ouro, né? Você tem 1/4 da nota que é dado por treinadores, 1/4 da nota que é dado por capitães de seleções, 1/4 da nota que é dado por jornalistas, um por país, né? Obviamente, igual aos treinadores, 1/4 da nota que é dado por torcedores, né? Que é tipo o voto aberto, digamos assim. E aí, cada um desses soma 25% da sua nota. O mais votado leva 13 pontos, o segundo leva 11, o terceiro leva 9, o quarto leva 8, e assim vai descendo depois de 1 em 1, né? A questão da pontuação. Dito isso, no resultado final,
O Vinícius venceu com 48 pontos. O Rodri ficou em segundo com 43 pontos e o Bellingham ficou em terceiro com 37 pontos. Só que como que foi a diferença da votação? O Vinícius, ele ficou em segundo na pontuação dos treinadores, ficou em segundo na pontuação dos jornalistas, ficou em primeiro na pontuação dos capitães e ficou em primeiro na pontuação dos torcedores. O Rodri, que era quem realmente estava competindo com ele, né, ficou em primeiro na pontuação dos jornalistas, que o Vini ficou em segundo, por bem pouco, né, por 5 votos. Ficou em primeiro na pontuação dos treinadores, aí com uma distância bem grande de votos, tá? Foi 438 a 461, significativo. Ficou em segundo dentre os capitães, com uma diferença imensa para o Vinícius Júnior, né? Imensa para o Vinícius Júnior. O Vinícius teve 617 votos de capitão e o Rodri teve só 373. E aí que tenha pesado muito para ele, ele ficou em sexto na pontuação dos torcedores. Então, se ele tivesse ficado em segundo na pontuação, ele teria recebido 5 pontos a mais, teria empatado com o Vinícius no resultado final de 48 pontos, né? E aí eu não sei exatamente como que seria a divisão das partes. Ficou em sexto, né? Com 260 mil votos, e o Vini ficou com mais de 1 milhão de votos. Isso diz um pouco sobre, eu acho que todo o aspecto que a gente já enxergava da Bola de Ouro. E ele meio que se replicou no FIFA The Best. A diferença é que pelo peso diferenciado e por quem vota também ter um peso um pouco diferente, a coisa ficou bem mais favorável ao Vinícius. E eu explico aqui. No prêmio da Bola de Ouro, você tem as 100 melhores, algo por aí, seleções ranqueadas da FIFA que votam, né? E dessas 100, metade basicamente é europeia. Então, a premiação da Bola de Ouro da France Football é muito enviesada para a visão europeia das coisas, para a visão europeia do futebol. E por isso também é muito comum o europeu ganhar sempre, né? O europeu ele tem muita vantagem pela visão de fato eurocentrista que se tem dos votos. No FIFA The Best é um pouco diferente. Primeiro que você tem uma divisão de 25% que inclui torcedores, por exemplo, né? Só que também existe um ponto de que a votação ela é muito mais ampla. Você tem muito mais seleções que votam, muito mais países participam da votação. E o Vinícius Júnior, como já tinha sido visto lá na Bola de Ouro, ele vencia muito fora da Europa, né? Ele tinha muito apreço fora da Europa e na Europa ele perdeu de lavada para o Rodri. E esse desbalanceamento da Bola de Ouro não aconteceu no FIFA The Best pelo sistema de pontuação. Mas ainda assim, ao meu ver, é muito curioso que o Vinícius tenha ficado ainda atrás do Rodri em pontuação de jornalista e de treinadores, tão na frente na pontuação para capitão e para torcedor. São visões muito diferentes, né? E isso eu não acho que seja muito comum nesse tipo de premiação. Seria mais normal o cara ganhar ou perder por pouco em todas, ou por muito em todas, né? A famosa unanimidade, ou aquele que é bem disputado, que não foi o caso, né? A gente vê que os capitães de seleção, os jogadores de fato, têm um apreço imenso pelo Vinícius. Mas já treinadores e jornalistas que vêm de fora, que analisam as situações, têm um apreço bem dividido, até mais pro Rodri. E na questão popular não tem discussão, o público ama o Vinícius Júnior. Ninguém gosta do Rodri. O Rodri é uma figura antipática, ele é uma figura neutra, que não tem opinião sobre nada, que é um cara quieto, é um volante, não é midiático. O Rodri, ele não é um jogador que chame a atenção. Obviamente ele tem um futebol bizarro, não vou dizer que não. O Rodri é um dos melhores jogadores do mundo, é fato. Um dos melhores da posição dele de todos os tempos, muito provavelmente. Só que ele não tem essa mídia do jogador de futebol, que também é muito importante, a personalidade, o que ele representa para as pessoas. O Rodri, ele não representa nada para as pessoas, a não ser para talvez uma ou outra, talvez para os espanhóis de alguma forma, mas nem para os espanhóis. O Yamal representa mais para o espanhol hoje do que o Rodri, com todo respeito ao Rodri. Então assim, ele é um jogador esquecível, mesmo sendo um grande jogador, muito diferente do Vinícius, que representa coisas em campo. Ele tem a irreverência dele em campo, a qualidade dele em campo e muito fora de campo também. Pelas lutas que ele prega, pela luta contra o racismo que ele luta, não só na Europa, no mundo inteiro, mas principalmente lá na Europa, na Espanha, que é onde ele joga no Real, né? E isso dá uma carga muito grande para a figura dele. Ele fora de campo, ele tem quantas coisas de apoio, de doação, ele tem os eventos que ele faz, né, de leilão das coisas dele, de outras pessoas para doar para o Instituto Vinícius Júnior, para tentar melhorar a vida de outras crianças, assim como
ele teve a oportunidade de melhorar a vida dele, né? Que, pô, um garoto humilde de São Gonçalo, pô, uma coisa que ele veio do nada, digamos assim, né? E ele tenta fazer com que outros também tenham a oportunidade de sair dessa situação. E além, obviamente, da luta pelo, né, contra o racismo, que, enfim, abrange o mundo inteiro, né? E, obviamente, impacta o coração de todo mundo. E por isso que ele teve mais de 1 milhão de votos de torcedores, né? Não são só torcedores do Real Madrid, torcedores do Flamengo, torcedores do Brasil. São outras pessoas do mundo também, que reconhecem tudo que ele faz. Eu acho um ponto curioso que tem que se levar em consideração aqui, que existe uma falácia, ao meu ver, de que o Vinícius se comporta muito mal. Você escuta toda hora, principalmente na Europa, de jornalistas, né, às vezes de treinadores, de comentaristas, ex-jogadores, enfim, quem fica vendo muito, né, que ele se comporta muito mal, que ele tem atitudes muito duvidosas, ele briga muito em campo, reclama com a torcida adversária, briga muito com o árbitro, ele é um cara muito rebelde, não sei quem, não sei que lá, e que para ele ser o melhor do mundo, ele tem que entender a posição dele, que ele tem que se comportar como o melhor do mundo, que ele tem que ser um cara como o Rodri, que é muito educado, que é um homem que não reclama, um homem muito bem comportado, bem portado, não sei o que, não sei o que lá, papapá, papapá. E isso não é verdade, né? A gente viu vídeos do Rodri já fazendo grandes atrocidades, né? Enfim, ele já participou de várias polêmicas na carreira, de coisas extracampo muito complicadas. Ele tem os vídeos dele depois de ganhar o título xingando o Vinícius, mandando todo mundo para aquele lugar, como se ele fosse esse grande santo que pintam e que ele também não se faz de sonso, né? E fica, sempre que aparece na mídia, fazendo vozinha, né? Ele parece um coitado. Sempre que o Rodri vai dar uma entrevista, ele parece que é um grande coitadinho, que é um merecedor, porque ele é um bom menino, né? Porque ele é um bom menino. É mentira. Mentira, tá de brincadeira com a nossa cara. Ele talvez engane o europeu, porque o europeu quer ser enganado, ele quer que um europeu ganhe. Ele quer ser enganado. Mas no resto do mundo, o Brasil, porra, principalmente a gente, né? Pode falar, tá de brincadeira esse cara, pô. Tá de brincadeira. Tá querendo passar perna em todo mundo falando que é santo. Sendo que o Vinícius, as coisas que ele faz de brigar com torcida, normalmente é porque ele é xingado, ele sofre ataques racistas repetidamente na Espanha, coloca um boneco enforcado no viaduto e ninguém faz nada. Aí a Federação Espanhola fica olhando, a La Liga fica, não, veja bem. Todo mundo fica, não, veja bem, tem que entender. Não, não tem que entender. Tem que prender todo mundo que comete atos racistas com Vinícius, né? E ele luta contra isso, ele é um cara combativo. Ele é combativo. E é engraçado porque lá é visto isso como algo ruim, que é muito curioso, né? Parece que quem vê o futebol de fora, o jornalista, o treinador, ele tem falta de empatia com o Vinícius, né? Ele já parte do princípio que o Vinícius é mau elemento, talvez porque seja brasileiro, para muitos talvez porque seja preto. Uma coisa que, por exemplo, com o Neymar era muito feita também. O Neymar, beleza, às vezes dava razão, mas muitas vezes não fazia nada e falavam mal, falavam que ele era não sei o quê, que ele era caicai, que ele era não treina, não se dedica, mesmo em épocas que sim, ele se dedicava, apanhava a rodo na liga francesa e ninguém fazia nada também. Parece que já tem essa má impressão prévia por ser brasileiro, enfim, não sei dizer exatamente porquê. Só que o voto do público, que já dizia, né, o outro, a voz do povo é a voz de Deus, né? E a pontuação dos capitães, que eu acho que me indica muito uma ideia de quem tá lá dentro, quem entra em campo e sabe o que é jogar futebol profissionalmente, quem compartilha da situação, sabe muito bem o que é essa pressão, sabe o que é a cobrança, como que funciona, não vê ele como um cara, um mau elemento. Então isso não parece que tenha pesado na votação. E mais ainda, enxerga ainda mais os pontos positivos do Vini em campo. O que ele de fato faz em campo. De fato que ele foi decisivo na Champions, por exemplo, em La Liga. O jogador mais importante do Real Madrid na temporada passada. Eu acho que o jogador, o companheiro de trabalho dele, foi quem mais viu isso, além do público. Então assim, parece uma disputa meio de... não é bem de opinião, né? Mas virou um negócio meio dicotômico. Tipo, ou você gosta do Vinícius ou você odeia o Vinícius. Muitos jogadores famosos, grandes, são assim. Não só no futebol, em outros esportes também. Ou ame-o ou odeio. Só que eu não vejo o Vinícius ter feito nada pra merecer que o odeiem. Tipo, você tem outros jogadores, o Sérgio Ramos, que é um cara que batia muito, tinha muitas frases fortes, ele gostava disso. Ele crescia quando odiavam ele, né? Por exemplo. O Vinícius em nenhum momento pediu isso, ele em nenhum momento quis isso.
Ele era só um garoto irreverente que ia pra cima, é verdade, ele ia pra cima, ia pro drible, mas ele tava ganhando na bola. E começaram a apelar pra cima dele. E a diferença é que ele não se calou. Ele não se calou. Ele devolveu. Ele tá lutando contra aqueles que querem derrubar ele e não em campo, né? Porque beleza, se tu quer dar carrinho no Vinícius, tu vai dar 2, 3 carrinhos, uma hora tu vai ser expulso. Até aí, irmão, faz parte do jogo. E ele sabe disso. Agora, ficar tentando derrubar ele por coisas extra-campo, aí, meu irmão, aí o Vinícius não vai permitir. E isso a gente vê dia após dia. Então esse prêmio é... Pô, simplesmente é um prêmio que, sei lá, cara, é simbólico no sentido de, pô, ele já tinha merecido a bola de ouro, né? Meio que tiraram a bola de ouro dele. Mas que é representativo ainda assim porque não foi fácil. Se você for ver a votação no fim, não foi por muito não. Mesmo depois de tudo aquilo. Foi difícil. Não é fácil ganhar desses caras. Mas é representativo, porque mostra que é possível sim ganhar. É possível sim vencer. E que, pô, o povo, os torcedores estão com ele. Que eu tenho certeza que pro Vinícius é o mais importante. Que a mensagem seja passada, que as coisas caminhem, né? Com certeza para ele é isso que mais importa, até mais talvez do que esse prêmio individual, porque ele sabe que merece, né? Ele sabe que merece, então é maneiro, tu põe lá na prateleira, mas eu acho que o simbolismo disso tudo é o que pesa muito mais. Então parabéns pro Vinícius, e eu acredito que, pô, todo brasileiro, todo torcedor brasileiro esteja comigo nessa de que não foi aquela grande felicidade, né? Porque depois que aconteceu na Bola de Ouro, todo mundo ficou meio baleado e tal. É quase como um alívio ele ter vencido, mas ainda assim é muito foda. O Brasil não tinha o melhor do mundo desde o Kaká em 2000 bolinha. Então o Brasil voltou a ter o melhor jogador do mundo praticamente 20 anos depois da última vez. E espero que se repita muito mais vezes com o Vinícius ou com outros que também virão no futuro próximo para espalhar o bom futebol brasileiro lá na Europa. E que voltem logo, né? Vinícius, volte logo pro Flamengo. Agora que você já ganhou o prêmio, volta pro Flamengo, faz gol aqui. Um abraço, galera. Espero vocês nos próximos vídeos. Voltamos aí a produzir nessa semana pré-natal, depois vai ter uma pausa aí pras festas e mais pro final do ano, antes da virada de ano, estamos de volta com mais vídeos aqui no canal. Beleza? Um forte abraço e até a próxima.